Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Bianca de Araújo Laureano. Esse é o seu canal Justiça em Foco Notícias. Hoje, sábado, dia 30 de agosto de 2025. Vamos continuar a história do grupo Titãs. Você que acompanha aqui no nosso canal sabe que o sábado é dedicado ao Sabadão dos Rappers, mas é uma playlist totalmente democrática. Então, estamos falando em rock and roll, baby. Pois é, e homenagem aí, muita força ao Tony Bellotto, que está passando um momento difícil, um momento delicado na saúde dele, mas muita força aí ao Tony Bellotto. Então, estamos contando a história aí de Tony Bellotto e os seus Titãs, pessoal. Vamos continuar aqui a história da semana passada, né? Iniciamos aqui e vamos continuar agora a segunda metade aí dos anos 80 e a chegada ao estrelado do grupo de Tony Bellotto, né? O Titãs, galera. Os Titãs gravaram seu segundo disco em 1985, Televisão, produzido por Lulu Santos. O disco serviu para colocar a faixa título nas rádios, além das canções Insensível, O Homem Cinza, Massacre e Dona Nenê. Nesse mesmo ano, o grupo participa de Areias Escaldantes, em 1985, cantando e atuando, mas o filme não foi liberado para exibição nacional. O disco, bem como o antecessor, vendeu abaixo das expectativas. Nesta altura dos anos 80, a banda passou a integrar o circuito de apresentações televisivas, incluindo o programa do Chacrinha, chegaram a fazer 5 apresentações por dia e às vezes sequer conseguiam reunir a formação completa, pois os carros se perdiam uns dos outros em meio à logística extrema. Em novembro de 1985, Tony Bellotto e Arnaldo Antunes foram presos. O primeiro por porte e o segundo por porte e tráfico de substância ilícita. Bellotto foi liberado sob fiança. Arnaldo Antunes, por sua vez, permaneceu atrás das grades por mais tempo, sendo liberado após um mês. A prisão dos dois membros seria o auge daquilo que o grupo considera sua primeira crise, iniciada pelas vendas ruins dos 2 primeiros discos. Após esses acontecimentos, os Titãs entraram novamente em estúdio, cuja principal mudança veio por parte da produção do disco, que ficou a largo de Liminha. Liminha foi o primeiro produtor que sugeriu mudanças em algumas faixas, coisa que até aquele momento a banda não aceitava. Em junho de 1986 é lançado o terceiro álbum da banda, Cabeça Dinossauro. Ele abriu várias portas para os Titãs, como o aumento de números de shows e cachês. Isso estimulou a banda a entrar em estúdio para gravar o seu quarto disco, Jesus Não Tem Dentes no País dos Banguelas. O produtor Liminha chegou a ser considerado o nono titã, devido às participações em shows do grupo paulista. Após algumas apresentações internacionais, a banda gravou ao vivo uma seleção de músicas antigas e lançou o álbum Go Back, em 1988, o quinto álbum de estúdio, ou Blast Bloom, em 1989. Ainda em 1988, participaram da música Tempo, escrita por Arnaldo e Paulo, no disco de Sandra de Sá, a cantora e homônima. Ano de 1990, saída de Arnaldo Antunes, projetos paralelos e sucesso de vendas. O lançamento em 1991, Tudo ao Mesmo Tempo Agora, foi o último álbum com o vocalista Arnaldo Antunes, que, insatisfeito com os rumos musicais da banda, que à altura deixava a brasilidade de lado em favor de um som mais pesado e cru, o cantor deixou então o octeto em 15 de dezembro de 1992 e passou a se dedicar a uma carreira solo, mas continuaria a colaborar com a sua ex-banda, coescrevendo canções. Durante a turnê do disco, no dia 25 de novembro de 1991, a banda realizou uma apresentação ao vivo na Rádio Cidade, transmitida para 22 emissoras aí da Rádio Cidade, né, pessoal? Alcançando aí um público total estimado de 10 milhões de pessoas. Titanomaquia, de 1993, trouxe a produção de Jack Endino, produtor de bandas como Nirvana, Sudagaden, Suknekur, o terceiro álbum solo de Bruce Dickinson, vocalista do Iron Maiden. Em 1994, a banda entra em férias, mas os integrantes investem em projetos solos. Paulo e Nando lançaram seus primeiros discos solos, respectivamente Paulo Migros e 12 de Janeiro, Branco e Sérgio formam o Clayman e Tony lança seu primeiro livro, Bellini e a Esfinge. De volta aos trabalhos, lançam Domingo, em 1995. Em 1997, para comemorar os 15 anos de carreira, a banda aceitou participar do projeto acústico MTV, o CD e vídeo gravados no Teatro São Caetano, no Rio de Janeiro. Chegou ao número de 1,7 milhões de cópias.
mostrando um lado desconhecido do grupo e os 7 integrantes tocando instrumentos desplugados. Entre os vários instrumentistas convidados estavam o produtor Liminha e o percussionista Marco Suzano, além de um quarteto de cordas, harpa e um naipe de metais e sopros. Como vocalistas convidados, o álbum trazia o cantor argentino Fito Páez e reggaeman Jimmy Cliff, além das cantoras Marisa Monte, Marina Lima, Rita Lee e o ex-membro Arnaldo Antunes, que participou da canção O Pulso. Aproveitando-se do sucesso do disco anterior, a banda lançou em 1998 o álbum Volume 2, uma espécie de continuação do acústico, com releituras de outros sucessos e faixas inéditas. Chegou a 1 milhão de cópias vendidas. Em 1999 veio o disco As 10 Mais, o primeiro trabalho inteiramente não autoral, com 10 faixas sendo regravadas de cantores como Tim Maia, Roberto Carlos e Raul Seixas. A banda, como a Legião Urbana e o Traje a Rigor. As 10 Mais teve sucesso de vendas com 400 mil cópias. Anos 2000, morte de Marcelo Fromer e saída de Nando Reis. Em 2001, os Titãs assinaram com a Abril Music e estavam prestes a iniciar a gravação de mais um trabalho. Porém, no dia 11 de junho de 2001, aos 39 anos de idade, o guitarrista Marcelo Fromer foi atropelado por uma moto em São Paulo e morreu 2 dias depois. Pensou-se na época que a morte de Fromer seria o fim da banda, porém eles decidiram seguir em frente. Com o início das gravações da melhor banda de todos os tempos da última semana, houve dúvidas sobre a gravação. Tony Bellotto, guitarrista solo, pensou em gravar todas as guitarras do disco, porém mudou de ideia. Chegou a se propor que Paulo Miklos e Branco Melo se revezassem no instrumento. Porém, a decisão final foi convidar o músico Emerson Villani, que já tinha tocado com a banda durante alguns shows e turnês, inclusive substituindo Marcelo no ano de 1998, quando ele foi convidado para comentar a Copa do Mundo FIFA de 1998 pelo canal Sport TV. O repertório permaneceu inalterado. As 16 faixas já haviam sido escolhidas antes da morte de Fromer. Seus singles foram as canções A Melhor Banda de Todos os Tempos da Última Semana, O Mundo é Bom, Sebastião, Epitáfio e Isso. Em 9 de setembro de 2002, o baixista e vocalista Nando Reis anunciou que estava deixando o Titãs. A saída foi primeiramente informada pela Abril Music, que não deu como razão a saída do Nando Reis, né, pessoal? Motivos pessoais. Disse que apenas que foi motivos pessoais. Depois, uma versão mais detalhada foi divulgada pela assessoria de imprensa do músico. Nela, o músico afirma que as mortes de Cássia Eller e Marcelo Fromer o abalaram muito, mas diz que sua saída se descreveu unicamente a uma incompatibilidade de pensamentos. Minha decisão de deixar o grupo se deve única e exclusivamente a uma incompatibilidade de pensamento em relação ao futuro da preparação do que seria o nosso próximo disco. Por acreditar que um trabalho dessa natureza exige a total dedicação que, por razões pessoais, não poderia oferecer. Achamos melhor nos desligarmos no início da preparação e dos ensaios. Faço isso com profundo pesar no coração, pois em nenhum momento imaginei que isso viesse a acontecer, declarou aí o Nando Reis, né, pessoal, na saída. Em 2012, o músico declararia que na época não se via em condições de entrar em estúdio devido às mortes e devido ao cansaço pelas turnês, mas que a banda queria gravar um novo disco assim mesmo e por isso ele acabou se demitindo, saindo aí do grupo, né? Muito bem, pessoal, antes de nós continuarmos aqui, eu quero convidar você, meu querido amigo, minha querida amiga, a se inscrever no canal Justiça em Foco Notícias, ativar o sininho das notificações para ficar por dentro dos nossos conteúdos. Está gostando do conteúdo dos Titãs? Deixe o seu precioso like e o seu comentário, extremamente importante. Não deixe de acessar a playlist História dos Rappers, tem muita música boa, assim como Titãs. Começamos com o maior rapper de todos os tempos, Tupac Shakur, pessoal. Então, entra na playlist, tem muita música, tem muito talento e muita polêmica, que você sabe, né, pessoal? Onde tem rapper, tem talento, tem polêmica. Então, vamos entrar aí na playlist História dos Rappers e aproveitar tudo de bom que já fizemos aqui, né? Tem muita história boa para vocês curtirem aí, pessoal. Vamos continuar então aí contando a história de Tony Bellotto e Titãs. Carreira com o quinteto. Em 2013, o Titãs lançaram o disco Como Estão Vocês, que trazia os singles Eu Não Sou Um Bom Lugar, Enquanto Houver Sol, Provas de Amor e Vou Duvidar. Em 2005, é lançado o MTV ao vivo com algumas músicas dos 25 anos de história da banda e com as inéditas Vossa Excelência, composta em meio ao escândalo do Mensalão,
Anjo Exterminador e O Inferno São os Outros. Em 18 de fevereiro de 2006, ao lado do coletivo Afro Reggae, a banda abriu o histórico show dos Rolling Stones, realizado na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro. O concerto ficou marcado por ter uma plateia aproximadamente de 1,5 milhão de pessoas, sendo o maior público de todos os tempos em um show de rock. Em 2007, os Titãs completaram 25 anos de carreira, comemorados com uma série de shows junto com os Paralamas do Sucesso, que também estavam completando 25 anos de carreira. A série de shows, que se estendeu pelo ano de 2008, culminou em um espetáculo realizado na Marina da Glória, no Rio de Janeiro. E, em janeiro de 2008, lançado o CD e DVD intitulado Paralamas e Titãs Juntos ao Vivo, pessoal. E tem a história aí de Herbert Viana e Paralamas do Sucesso contada aqui no História dos Rappers. Entra aí, pessoal, que tem aí Herbert Viana e o seu Paralamas do Sucesso também contado aqui, né? Em 2009, Branco Melo confirma no site oficial do Titãs a estreia em fevereiro do filme Titãs, A Vida Até Parece uma Festa, exibido no circuito de São Paulo e dirigido por Branco Melo e Oscar Rodrigues Alves. Após 6 anos sem lançar um disco de estúdio, o mais longo período da carreira da banda, na primeira quinzena de junho de 2009, foi lançado Sacos Plásticos, produzido por Rick Bonadio e lançado por sua gravadora Arsenal Music, com distribuição pela Universal Music. O disco marca a entrada da banda em um novo selo depois de 6 anos pela Sony BMG. Bonadio ficou conhecido por produzir bandas de sucesso na década de 90 e 2000, como Mamonas Assassinas, Charlie Brown Jr., Los Hermanos, Tijuana, CPM 22, Hatley, NX0, Fresno, Strike. Além disso, também foi produtor do Ira, dos álbuns Acústico MTV e Invisível DJ. Os 2 primeiros singles do disco são Antes de Você e Porque Eu Sei Que é Amor. Ambos na voz de Paulo Miklos, as canções foram incluídas na trilha sonora de 2 telenovelas da Rede Globo, Caras e Bocas, de 19 horas, e Cama de Gato, de 18 horas, respectivamente. A trama das 18 horas também tem como tema de abertura pelo avesso do disco Como Estão Vocês, de 2003, na voz de Sérgio Brito. A banda dispensou seus músicos de apoio, tornando-se apenas um quinteto. Branco Melo, vocalista, assume o baixo em definitivo. Em outras turnês, Branco tocava apenas em algumas músicas. Sérgio Brito, tecladista e vocalista, também se divide entre teclado e baixo. O também vocalista Paulo Miklos, por sua vez, assume a guitarra rítmica. Tony Bellotto e Charles Gavin continuaram como, respectivamente, guitarrista solo e baterista. Saída de Charles Gavin e turnê de Sacos Plásticos. No dia 12 de fevereiro de 2010, os Titãs anunciaram em seu site oficial que o baterista Charles Gavin estaria deixando a banda por motivos pessoais. Os outros 4 músicos continuaram com seus compromissos relacionados à turnê do álbum Sacos Plásticos e o baterista contratado para acompanhar a banda é Mário Fabre. Segundo o guitarrista Tony Bellotto, Charles Gavin saiu da banda porque é difícil envelhecer num grupo de rock. Perguntado sobre o status de Mário na banda, Tony ironicamente explicou: ele é o baterista oficial, é o batera do Titãs, mas ele não é um dos Titãs, porque nossa história começou há muito tempo, na mitologia grega. Dias depois desse comunicado, Charles disse em entrevista que sua saída já estava acertada desde a pré-produção do álbum Sacos Plásticos e durante a turnê com os Paralamas de Sucesso. Alguns dos problemas de Charles foram sintomas de pânico e depressão, além de grande desgaste de 25 anos de turnês. Gavin pensou em se licenciar durante a turnê Sacos Plásticos, 2009-2010, mas disse que não dava para ficar longe dos Titãs com tantos compromissos. Rock in Rio e futuras instalações, 30 anos de carreira. No dia 23 de setembro de 2011, a banda participou do show de abertura da 4ª edição do Rock in Rio no palco principal, ao lado de Paralamas de Sucesso. O show contou com a abertura de Milton Nascimento, ao lado de Tony Bellotto e a Orquestra Sinfônica Brasileira, tocando Love of My Life, da banda Queen. O show também contou com a participação de Maria Gadu. No dia 2 de outubro do mesmo ano, a banda se apresentou no palco Sunset do festival ao lado da banda portuguesa Chutos e Pontapés, que gerou um CD-DVD lançado no ano seguinte. Logo após essas apresentações, é encerrada a Saco Plásticos Tour, que durou 2 anos e deu lugar a um novo show, futuras instalações. A nova turnê faria um teste aí para novas canções que estariam no próximo álbum da banda, previsto para 2012 e 2013, além da banda tocar em alguns clássicos, pessoal.
Pois, muito bem, esse aí é o encerramento do nosso vídeo de hoje. Vamos para a parte 3 na próxima semana, porque a história do Titãs é uma história grande, é uma história belíssima e tem que ser contada de forma integral, né, pessoal? Então, vamos encerrar por aqui. Próxima semana, terceira parte aí da história do Titãs. Fiquem todos com Deus, um forte abraço. E não esqueça, pessoal, fique conosco, porque aqui você sabe, será sempre uma questão de justiça. Obrigada.